Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. E no programa de hoje vamos falar da Wilson Sons Estaleiros, do grupo Wilson Sons, que tem 2 unidades aqui na Baixada Santista, no município de Guarujá. Por isso, nosso convidado e entrevistado é o diretor executivo da Wilson Sons Estaleiros, Adalberto Souza. Seu Adalberto, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no programa e por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui e divulgar a indústria aqui da Baixada. Seu Adalberto, antes de falar da Wilson Sons Estaleiros mesmo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua história. O senhor é engenheiro naval e tem muita experiência em estaleiro, né? Tem uma longa experiência, uma longa trajetória. Com certeza, né? Eu sou engenheiro naval formado há 45 anos e minha trajetória é sempre estaleiro. Então, sou de Santos, Canadá, eu gosto de falar Canadá, que foi uma base muito legal. Canadá, USP, engenheiro naval, e o polo naval sempre foi no Rio. Então, eu não queria... A maioria do pessoal de escola fica na escola porque não querem se mudar. Eu não, eu queria ir para a indústria. Então, eu fui para o Rio. Fui para o Rio, entre Rio e Angra, eu fiquei 17 anos. E como a minha esposa também é de Santos, minhas filhas nasceram em Santos, porque a gente não tinha apoio lá, o apoio é todo aqui. Então, nasceram em Santos. Numa dessas viagens que eu fiz de Angra, que eu trabalhava na Verom, em Angra dos Reis, para cá, eu percebi que a Wilson Sons estava construindo rebocadores. A Wilson Sons é uma empresa conhecida. Nossa, quando eu me formei, eu bati na porta. Tem uma vaga aí? Na época não tinha vaga não tinha. aí. Aí eu percebi, pô, esses caras estão construindo rebocador aqui. Aí, essa beira de cais é uma coisa que a gente conhece, todo mundo, né? A gente se conhece. Beira de cais é uma modo de falar, né? Aí liguei para um amigo, eu vi que a Wilson Sons está construindo lá. Ah, tá sim, eu tenho contato com o pessoal. Será que eles não estão precisando de dinheiro? Ah, você tem uma posição legal aí, superintendente, já. Eu topo. Porque o que eu queria, Angra dos Reis é uma cidade muito bonita, mas não para educar filho. É para você passar férias, mas para educar 2 meninas não é legal. Então eu queria abrir. Então a gente tinha duas opções. Ou a minha família voltava para o Rio de Janeiro, eu era o marido de fim de semana, sabe aquele marido que só volta no fim de semana? Ou a gente assumia uma posição diferente. Então era uma possibilidade. E esse contato deu certo, ele me arranjou uma entrevista, a entrevista deu tudo certo, a gente se mudou rápido e estamos aqui. Isso foi em agosto de 92. Fazendo agora 29 anos aqui no Wilson Sons. Então essa foi a minha trajetória. Então, sempre em estaleiro. Minha vida profissional foi sempre dentro do estaleiro, construindo navio. E o senhor foi para o Rio, quando o senhor foi para o Rio, foi por questão profissional? Ah, sim. Eu fui para o Rio porque os estaleiros... Rio de Janeiro é um polo naval, sempre foi um polo naval. Então, quando o senhor iniciou sua carreira, aqui em Santos não tinha... Em Santos tinha o Wilson Sons, que fazia manutenção. E eu falei para o senhor, foi difícil, lá. Foi difícil. Não é difícil. Então, eu fui para um estaleiro de construção naval. Trabalhei em estaleiro e quando eu percebi, como eu falei, estão construindo, pô, tem um espaço para a gente. E é isso aí. Aí construímos bastante coisa. A Wilson Sons, mais de 150 barcos nesse período aqui. Tanto é que teve aquele boom da indústria offshore. A gente montou um segundo estaleiro em Guarujá, também do lado, assim, 500 metros de distância, para atender esse mercado. Então, essa é uma trajetória legal. E a Wilson Sons, ela está presente na costa brasileira em vários portos, sim, né? Sim, a Wilson Sons é muito tradicional em logística e portos. De Manaus até Rio Grande, ela está presente com seus rebocadores ou com sua agência de navegação. Eu não sei se eu posso falar um pouco da história da Wilson Sons. Pode, até ia perguntar para o senhor, ia pedir para o senhor falar da história aqui em Guarujá, né? Vamos começar com a história do Brasil, né? É uma empresa de 184 anos. Nossa. 2 escoceses chegaram em Salvador. Mas Salvador? Mas por quê? Porque antigamente era o porto principal do Brasil, Salvador. E chegaram com o negócio trazendo o carvão da Inglaterra, que a matriz energética na base era carvão. E o negócio expandiu, foi todo o litoral, aí eles voltaram para Londres. Aí, num certo momento, a matriz energética mudou. Passou para óleo. Aí eles perderam o bonde, né? Como a gente, santista, fala, perderam o bonde. Mas como a empresa inglesa, estabelecida há muito tempo no Brasil, eles começaram a atuar como agentes de navegação. Agentes de navegação por toda a costa brasileira.
Os navios cresceram e precisaram de rebocadores. Os nossos primeiros rebocadores foram construídos na Inglaterra, Southampton. Tem uma outra característica. O primeiro rebocador com máquina diesel foi construído na Alemanha, em 1950 chegou aqui. Então, hoje, a Wilson Sons tem a maior frota de rebocadores espalhadas pela costa. São os 80 equipamentos. E o primeiro rebocador aqui em Guarujá, o senhor sabe mais ou menos o ano que foi construído? Ele foi construído no final de 91. Eu cheguei no segundo, em 92. Então, você chegou bem no início da bem sua carreira, acompanhou todos praticamente. Com certeza. E a gente mudou. A gente fazia diesel, quer dizer, motor, uma linha de eixo e hélice. Agora, hoje em dia, a gente faz com sistema azimutal. Então, é uma evolução legal. Nós construímos aqui o primeiro PSV diesel elétrico do Brasil. Totalmente construído. Diesel elétrico, que é um gerador que aciona um propulsor com motor elétrico. Reduz a emissão de gases, esse tipo de coisa. Então, sempre inovando. Essa é a mentalidade do grupo, sempre inovando, sempre pensando em inovação. E o senhor está falando de rebocador, né? Algum telespectador pode não saber qual é a função do rebocador. Queria que o senhor explicasse. Ah, legal. Bom, é um equipamento, uma máquina pequena, 24 metros, mas com alta potência. Tem 5.000 kW instalado, potência de motor, proporcional. Qual o objetivo? É ajudar na atracação e desatracação, segurança do navio. Bom, você tem um carro. O carro para manobrar é fácil. Você manobra aqui, vira, distrai. E o navio não tem esse manobra. Primeiro que é grande, uma massa muito grande. Então, qual a função dele? Ele ajuda a entrada do barco e na hora de atracação, tá aqui, ele ajuda a atracar o barco. Ou de proa para o canal, ou de proa para dentro. Aí o prático decide. Então, ele ajuda a atracar e ajuda na desatracação. Com sempre dois, um na proa e um na popa. A popa faz o papel de leme, a proa vai dirigindo. Então, a função deles é colaborar com segurança na atracação e na desatracação. E, embora sejam pequenos, eles têm muita tecnologia, né? Comparam até que tem uma mini cidade ali dentro. O navio é uma mini cidade. O rebocador só não é mini cidade porque não tem frigorífico, essas coisas. É geladeira mesmo, porque a pequenininha é geladeira. Mas do resto, automação, navegação, comunicação, sistema de hotelaria, é tudo igual. Tudo igual. Tem que ter geração, tem que ter sistema de água doce, sistema de esgoto sanitário, tem tudo. Isso tem tudo mesmo. Só não tem, como eu falo, uma frigorífica, porque no navio tem um frigorífica, baixa temperatura e normal, mas esse não tem, é geladeira mesmo. Seu Adalberto, eu vou ter que chamar um breve intervalo e vou deixar até para o senhor pensar. O senhor já está desde 91, né? 92. 92. De lá para cá, os rebocadores evoluíram muito, eles continuam iguais, mas eu vou pedir para o senhor responder no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta ao segundo bloco do Acesse na TV. O tema de hoje é a Wilson Sons Estaleiros. Nosso convidado é o diretor executivo da empresa, seu Adalberto Souza. Seu Adalberto, no último bloco a gente estava conversando sobre os rebocadores. O senhor já tem uma vasta experiência. De 92, né, que o senhor falou quando entrou na empresa, para cá, evoluiu muito esse tipo de embarcação? Muito, muito. Em todos os sentidos. Sempre a propulsão, como eu falei, a gente começou com uma linha de eixo e um hélice e leme. Hoje em dia, está o motor diesel, tem uma linha de eixo que é de fibra de vidro e um propulsor azimutal, aquele que gira 360, dá muito mais manobrabilidade e muito mais recurso ao rebocador. Em termos de equipamento de navegação e segurança também, a evolução é fantástica, fantástica. Mas a gente não para, a gente tem 2 pilotos em São Sebastião de telemetria. O que é isso? Eu estou pegando o sinal, como o motor está funcionando, como os geradores estão funcionando, como o guincho está funcionando e monitorando. A gente pode ter atuação preditiva, vai dar problema, vamos parar por aqui. Então, no primeiro estágio, eu estou recebendo informação. No segundo estágio, eu mando informação. Então, a evolução é constante. Nós temos hoje os rebocadores mais potentes do Brasil. A gente construiu aqui. Rebocador com um guincho, por exemplo, que a gente chama hand and recover. O que é isso? O navio, ele pega navio alto mar, com o movimento do mar, do oceano, ele movimenta. Então, esse guincho paga cabo ou recolhe cabo, só para manter a tensão constante do cabo, a tração dele. Então, ele faz isso. Ele automaticamente paga e recolhe. Então, sempre em evolução.
Esse é o tipo de embarcação de rebocador mais complexo ou teria um outro? Não, esse é o mais complexo. Esse é mais complexo. Com esse tipo de guincho, essa propulsão, com essa potência tudo instalado, com o sistema de navegação, ele é o rebocador que a gente chama de alto mar. Então, esse é o mais complexo que nós temos na frota. Então, temos 4. 4. Nossa, e são 80, né? Total 80. E quem quer entrar nesse mercado de trabalho, o que ele tem que fazer? Esse mercado tem muitos empregos diretos e indiretos? Mercado de construção naval. Sim. Sim. Bom, a situação de construção naval no Brasil é que nem um mar. Ela tem ondas, cavalos, oscila. Então, nós estamos, no fundo, começando a subir novamente. Você dá uma ideia, nós já tivemos aqui 1.200 funcionários. E nossa maneira de construir, a gente tinha uma construção que a gente chama horizontal. Um estaleiro tradicional, a gente diz que é construção vertical. O que é isso? Ele recebe o aço, ele processa o aço, ele pinta, faz o bloco, faz a tubulação, faz tudo e entrega o navio. A gente não, a gente é um estaleiro que não tem chapa de aço. Eu recebo o aço cortado, pintado, recebo pronto a tubulação, recebo pronto, então eu faço uma integração. Eu sou um integrador. Então, com isso, nosso estaleiro tem 20 mil metros quadrados. Um estaleiro tradicional tem 500 mil. Nossa, então, por isso tudo, para cada funcionário que tem aqui, eu tenho no mínimo 3 fora. Um que corta o aço, um que faz a tubulação, outro que faz quadro elétrico, painéis, um monte de coisa. Então, para cada um, eu tenho 3 lá fora. Então, emprega, e já empregou mais, com certeza, mas emprega bastante. E é um mercado promissor, né? Tem alguma função que se destaca nesse setor? Não, o estaleiro vive de umas funções essenciais. Primeiro é o soldador. Se não tiver solda, a gente não tem a união. Porque a construção de um rebocador de navio é que nem a montagem de um Lego. Eu tenho peças que eu monto um bloco e do bloco eu vou edificando o bloco, sai um navio, um rebocador. Então, todas essas junções eu preciso de soldador. Então, montador naval e soldador são fundamentais para o nosso estaleiro. E uma época vocês estavam formando, acho que mão de obra, né? Conta um pouquinho, como é que ainda tem isso? Como é que funciona? Não, no fundo, quando a gente começou o pico, começou o segundo estaleiro, a gente precisava contratar, precisava no mínimo de 300 pessoas. Então a gente trouxe o Senai para dentro de casa. O Senai é um parceirão, trouxe o Senai. Ah, por que Senai? Porque não adianta eu dar um diploma de curso de montador da Wilson Sons. O Senai tem abrangência nacional. Então a gente trouxe o Senai, a gente alongou um custo dando as características nossas em termos de segurança, porque a gente trabalha em espaço confinado. A gente alongou o curso e formamos 500 pessoas. Dessas 500 nós aproveitamos 300. Então, hoje em dia, como a gente recuou bastante, né? Teve a pandemia, a gente ficou com 100 funcionários e agora estamos crescendo. Então, com certeza, os antigos colaboradores estão voltando. Nós estamos captando os antigos colaboradores. Então, o mercado está parecendo promissor. Promissor, né? Promissor, isso. Com certeza. E vamos falar também um pouquinho do óleo e gás, né? Vocês também têm essa área, tem um rebocador específico, um barco específico para o óleo e gás? Queria que o senhor explicasse. Isso. Então, a gente entrou nesse mercado de óleo e gás, o Grupo Wilson Sons, em 2000, no ano 2000. E nós construímos os primeiros PSVs aqui. O PSV é Plataforma Supply Vessel. No fundo, a tradição simples é o caminhão do mar. É o que leva mantimento, leva óleo, todos os víveres para as plataformas. Então, nós construímos aqui em Santos 23 desse tipo de barco. 23. Sendo 20 para a nossa própria empresa e 3 para terceiros. Então, o mercado foi muito promissor. Nossa, disparou. A gente chegou a ter contratos de construção de 8 simultaneamente, nesse pico que eu falei para você, que a gente tinha 1.200 funcionários. Deu uma parada, mas o que a gente percebe, ele vai melhorar. Se você vê, estão chegando FPSOs para o Brasil, para a nossa área aqui de Santos. Então, chegando esse tipo de embarcação, precisa de suporte. Então, a gente acha que já a gente vai ter um novo movimento. Talvez não tão intenso como a gente teve, mas um movimento. E a gente sabe também que teve a lei do gás, né, que foi aprovada no Congresso Nacional e foi muito bem vista, né, pela Wilson Sons. Com certeza, né? Nós temos uma base em Natal, né, acho que é Sergipe, perdão, me enganei.
e nós temos um suporte lá, e a tendência é essa, a tendência é a expansão do gás. Então, hoje em dia, existem já motores queimando gás, isso não é, essa tecnologia existe. O problema é que nós temos que adaptar, o gás precisa de um volume maior, então a gente precisa pensar como que a gente vai adaptar. Mas o mais fácil é ir para a bateria. Bateria é o futuro, a gente já está de olho nessa tecnologia. Como é que funcionaria essa bateria? Não, a gente teria um banco de baterias que pode ser recarregado interno, ou eu podia ter um sistema híbrido, né? Um gerador e com bateria que autocarrega. É interessante, hoje os carros, os caminhões já estão isso, mas por enquanto é caro. Mas já deixa de ser caro e deixa de ser interessante. Então, nós estamos de olho. Até tocando nessa questão, muitas empresas estão investindo na sustentabilidade, né? O que a Wilson Sons está fazendo com relação a isso? Ela já pensa, ela tem um programa, ela pensa no futuro? Já tem um fato. Nós está em construção agora um rebocador que tem, é chamado Tier 3. Tier 3 é uma redução nas emissões, redução das partículas sólidas, o NOx, nitrato de oxigênio, SOx e enxofre, então é redução. No fundo é um filtro. Então a gente instala um filtro na descarga de gases que todos os particulados ficam lá. Tem um sistema de limpeza e ficam lá. Então, no Brasil, não é exigido esse Tier 3. Na Europa já é. Então, a gente já está dando um passo. A gente está dando um passo no controle de emissão. A Wilson Sons também tem, você sabe, né, é um operador logístico, a gente opera 2 terminais. Os nossos terminais, todos os guindastes já são elétricos. E nós temos parceria com uma startup para... Você também sabe, né? Todo terminal precisa de caminhão para levar os contêineres. Então, todos os nossos caminhões serem movidos a baterias elétricas. Interessante. Então, a Wilson Sons faz o relatório de emissão de gás por livre e espontânea vontade, ela participa, a gente controla. Então, a gente está muito atento a isso, muito atento a essa política. É importante, né, essa conscientização para todas as empresas, né? Porque... E, você vê, apesar de ser antigo, né? A gente tem que estar de olho nisso, essa é a modernidade. Então, o meu desejo é sair daqui da Wilson, né? Vai chegar a minha hora, construindo um rebocador com a bateria. Poxa, isso é muito legal, né? Muito interessante. Saulo Alberto, vou pedir licença para chamar um comercial e voltamos já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV. O programa de hoje está falando sobre a Wilson Sons Estaleiro. Nosso convidado é o diretor executivo da empresa, Adalberto Souza. Seu Adalberto, a gente estava falando no bloco anterior sobre sustentabilidade. Isso. E a Wilson Sons também marcou um recorde, né, digamos assim, 1 ano sem acidentes por afastamento. Queria que o senhor explicasse também essa política da empresa, que é importante, né, pensar no colaborador. Então, essa divisão de rebocadores, que tem uns 900 colaboradores, passou 1 ano. Mas o estaleiro está há 2. Está 2 anos sem acidente. Então, o grupo reduziu em 95% os acidentes com afastamento. Em 7 anos, foi uma redução drástica. E como foi feito isso? Foi feita uma campanha? Foi feito. A gente pegou uma assessoria da Dupont e o piloto foi o estaleiro. O estaleiro foi o piloto. E aí o estaleiro, no 2º ano, ganhou um prêmio Dupont pela performance. Então, hoje, segurança é valor para nós. Com certeza. Não tem jeito. E você acredita, a gente trabalha em espaço confinado. Imagina um tanque de um rebocador, é pequenininho. Então, os cuidados que a gente tem para entrada, controle, vigia, tem tantos procedimentos a ser seguidos que nos garante isso. Esses 2 anos sem acidente, uma indústria que a gente mexe com maçarico, solta, fogo direto, é legal. É uma marca para ser comemorada mesmo, com né? certeza. Isso, então, diferencial. Para a gente é bom que a gente dá valor para isso. Para a gente faz parte do nosso dia a dia. Então, já incorporou, né? Já incorporou, estamos incorporados. Com certeza. E com relação à pandemia, como a Wilson Sons trabalhou nesse 1 ano e meio aí, até vir a vacinação? Foi afetado? Como é que... A Wilson Sons tem um detalhe legal. Como eu te falei, começou em 1837. Era monarquia. Então, ela passou por monarquia, nova república, ditadura, passou por isso tudo. Então, política é uma história ótima. Então, ela tem uma resiliência a esses fatos muito legal. E tem uma abrangência nacional. Então, a gente passou
Muito bem, obrigado. Muito bem por toda essa crise. O que ajuda para a gente é que as commodities estão aí, né, com alto grau de desenvolvimento. Então, o próprio Porto de Santos está batendo recorde atrás de recorde de movimentação. Isso então ajuda a gente. O estaleiro não foi afetado, não tivemos nenhuma crise assim, não, olha, você teve para essa produção que está todo mundo contaminado. Graças a Deus, porque máscara é um EPI nosso. Já era comum a gente usar máscara. Mas vocês fizeram revezamento? Não. Revezamento a gente fez com o pessoal administrativo. Eu não posso revezar um soldador, é difícil, não tem como. Pessoal do chão de fábrica não tem como. Mas pessoal administrativo, pessoal de HO, que a gente chama recursos humanos, sem dúvida, né? Teve bastante revezamento, home office, tranquilo. Mas o estaleiro, se tiver o prazer de visitar, a gente compartimentou. O restaurante está todo compartimentado. Então, você não tem contato, você tem visual, porque você tem uma antepara de acrílico dividindo isso. Então, todos os cuidados foram tomados. E, aproveitando o gancho da pandemia, quais são as dificuldades enfrentadas pelo setor, nesse setor naval? O que o senhor considera que hoje ainda é difícil, poderia melhorar? Bom, como eu te falei, que é um setor de altos e baixos, né? Então, o problema é diferente de outros países, né, Coreia, que promovem essa estabilidade, não deixam a indústria parar. A gente tem esses picos, né? A gente trabalha com esses picos. Então, a dificuldade é como manter. Hoje, a gente mantém um grupo seleto com experiência, já estamos em 100, a gente já está em 200, o pessoal seleto. Então, a dificuldade é eu manter esse meu grupo técnico. Porque construir um barco, fazer isso exige tecnologia. Você não pode chegar a começar assim. Só eu tenho 40 anos dessa brincadeira. Então a gente tem que ter um pouco de experiência. Então eu tenho que passar, a gente tem que formar esse pessoal. Então a dificuldade é tentar manter esse grupo, manter esse senoide da vida. E essa juventude que chega, como oficializar, né, para ela ficar, para ela... Para manter, né? Essa juventude é legal, eu preciso mostrar desafio para eles. Se não tiver desafio, eles vão embora. Então, a nossa função é desafiá-los, colocar desafio. Então, como a gente tem construção sempre é um desafio. É um projeto novo, a gente está trabalhando com um projeto com Tier 3, um monte de tecnologia, então esse pessoal se adapta bem, está sendo desafiado a isso. Então, nossa obrigação é manter. Como eu te falei para você, a gente está estudando uma bateria. Então, tudo que a gente botar desafio, o pessoal já fica interessado, percebe que vai ter mais um desafio pela frente. A gente consegue manter. E é algo desafiador mesmo, porque hoje a gente vê que o profissional, antigamente o profissional, igual o senhor está anos na mesma casa, ela era valorizado. Hoje em dia as pessoas querem 2, 3 anos, contribuir para essa empresa. Mudou o perfil, né? É difícil, né? Mudou o perfil, mudou totalmente o perfil. Era valor para a gente ter essa estabilidade. Hoje em dia não é mais valor. O valor é você produzir, estar satisfeito. Eu estou feliz, tá, continua. Se não está, você vê, até nos esportes olímpicos. Sim, eu estou feliz com o que eu estou fazendo. Então, felicidade interna é uma coisa importante para todo mundo. Então, a pessoa tem que se sentir feliz. Apesar de todo, eu me sinto feliz no que eu faço, então eu estou bem. Aí é fácil continuar vários anos na mesma empresa. Saúde é fácil. Senhor Adalberto, eu deixo espaço para as suas considerações finais, o que o senhor considera importante. Não, eu acho importante que o que a gente fez aqui, que o senhor fez, desenvolvendo um polo aqui de construção naval em Santos. A ideia nossa com esse segundo estaleiro, Santos já ser um polo de pré-sal, acabou não sendo, a gente se preparou para isso. Então, se no aquecimento a gente está preparado. Então, a mensagem que nós temos uma indústria de construção naval, médio porte, não é para navios grandes, não conseguimos fazer isso em função das nossas dimensões. E atentos a essa toda revolução tecnológica. Em Santos, na minha cidade. O senhor até falou do boom do pré-sal, né? Por que você acha que a gente perdeu esse momento? Por que a gente não conseguiu expandir, né? Que seria uma área que ia... Eu acho que foi questões políticas, questões estratégicas. Foi uma perda muito grande para a gente, para a cidade. Exatamente. Do nosso lado tem um terminal parado, enorme parado. Mas daqui a pouco volta.
Com certeza. Daqui a pouco volta. Vamos acreditar Vamos nisso. acreditar nisso. Seu Adalberto, agradeço muito a sua participação mais uma vez, tá bom? Obrigado. E a casa sempre está aberta, quando o senhor quiser ir lá, a gente sempre está aberto. Muito obrigado. É um prazer. O Acesse na TV fica por aqui e até a próxima.